Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o que é a teoria da evolução. Fornecer uma definição de evolução é complicado porque a palavra é usada de maneiras diferentes. Primeiro, precisamos distinguir entre a visão mundial mais ampla associada à evolução e a teoria científica da evolução. A evolução como visão de mundo. Algumas pessoas consideram a evolução como equivalente ao ateísmo, pensando que substitui Deus ou descarta o envolvimento de Deus no desenvolvimento da vida. Mas essa é uma posição filosófica ou de visão de mundo, às vezes chamada de evolucionismo, ou simplesmente naturalismo, não uma posição estritamente científica. No Logos, estamos contra o evolucionismo. Em vez disso, defendemos a visão de mundo do teísmo cristão. Chamamos nossa posição sobre as origens de criação evolutiva, ou seja, acreditamos que Deus é o Criador e também aceitamos que a evolução é a melhor descrição científica de como a vida se desenvolveu. Isso é semelhante ao dizer que acreditamos que Deus proporciona o crescimento e desenvolvimento de plantas, enquanto nós também acreditamos que a teoria da fotossíntese é a melhor explicação científica para esse processo. Em contextos não científicos, a teoria geralmente significa algo como um palpite. Por exemplo, tem uma teoria sobre, mas no seu sentido científico, uma teoria é uma explicação testada e bem confirmada para um conjunto de observações. As observações explicadas pela teoria da evolução vêm principalmente do registro fóssil, da morfologia comparativa, da biogeografia e agora, o mais importante, da genética. A evolução não tenta dar uma explicação científica para a origem da vida, mas apenas para o desenvolvimento e diversificação de formas da vida após a primeira vida. A teoria da evolução afirma que todas as formas de vida na Terra compartilham um antepassado comum, como resultado da variação e seleção em um período muito longo, atualmente pensado cerca de 4 bilhões de anos. A variação significa que os descendentes não são réplicas exatas de seus pais. E a seleção ocorre quando apenas alguns desses descendentes continuam a produzir mais de sua própria prole. A ascendência comum não significa que as espécies que encontramos atualmente evoluíram uma das outras. Os cães não evoluíram de gatos, os humanos não evoluíram de chimpanzés. Em vez disso, se você voltar longe o suficiente na árvore ancestral de dois organismos, a ascendência comum prevê que você chegará a um avô, do qual ambos os organismos atuais são descendentes. Para os humanos e nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, você deve voltar em torno de 300 mil gerações para encontrar aquele antepassado comum. Esse seria seu 30º milionésimo tataravô, Como era esse processo? Essa população antiga, que não era nem humano nem chimpanzé, dividiu-se em dois grupos. E esses grupos estavam isolados reprodutivamente. Ou seja, os membros de cada grupo só se acasalavam com outros membros de seu próprio grupo. Em seguida, ao longo de muitas gerações de prole, diferentes variações foram preservadas em cada grupo. Eventualmente, as características de cada grupo eram diferentes o suficiente para que os cientistas as reconhecessem como espécies diferentes. A teoria da evolução afirma que uma história semelhante poderia ser contada para a linhagem ancestral de duas espécies que já viveram. Há muito pouco debate na comunidade científica sobre essa ampla caracterização da evolução. Qualquer pessoa que afirme o contrário é desinformada ou deliberadamente tentando enganar. A evidência observacional explicada por ascendência comum é esmagadora. É claro que os novos dados fazem com que os cientistas ajustem algumas das especificidades, como há muito tempo as espécies divergiram ou quais espécies estão mais intimamente ligadas. Mas essa visão central é esmagadoramente apoiada e acordada pela grande maioria dos cientistas no campo. Mas isso não quer dizer que não há debates e controvérsias sobre a evolução entre aqueles que aceitam essa visão central da teoria. Os cientistas evolucionários debatem a medida em que o elemento da variação é explicado por mutações genéticas aleatórias e a importância de outros mecanismos,
da seleção além da capacidade reprodutiva. Os cientistas têm pontos de vista diferentes sobre temas como mudança evolutiva gradual e sobre detalhes de como a seleção natural funciona. E, como já vimos, há diferenças significativas de opinião sobre como interpretar vários aspectos da evolução em relação às visões do mundo, como se a direção geral para a evolução, se há direção, né, para a evolução, e qual é o significado da evolução para a teologia. No Logos, acreditamos que a melhor ciência contemporânea é consistente com a teologia cristã. Encontre mais informações sobre a evolução e a perspectiva do Logos sobre origens nos outros recursos no site ou pesquisando em termos específicos na nossa caixa de procura e de pesquisa. Certo? É isso aí, amigos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem aí para mais pessoas, tá certo? Serem informadas, tá? E acompanhem aí o nosso canal. Certo, amigos? Obrigado e abraço!